Olá pessoal, um grande abraço a todos. Aqui quem fala é o professor Gabriel Valente e nós vamos nesse vídeo dar continuidade à nossa aula de Primeira Guerra Mundial. Tá? No primeiro vídeo nós falamos sobre as causas da guerra e sobre o estopim para a Primeira Guerra. Então nós abordamos lá a questão do nacionalismo, das disputas imperialistas, da política de alianças, da corrida armamentista, enfim. Agora a gente vai falar das fases da guerra, dos conflitos armados em si, tá bom? Então, pessoal, vamos para esse quadrinho aqui, sem mais delongas, para a gente começar a conversar sobre as fases da guerra. Olha só, nós costumamos dividir a Primeira Guerra Mundial, para fins didáticos, né, em três fases. A primeira fase é denominada como Guerra de Movimento, ela vai durar apenas alguns meses. A segunda fase é o maior período da guerra, que são o período de guerra de trincheiras, que vai durar alguns anos. E a última fase da guerra, a terceira fase, ela vai se caracterizar por uma nova guerra de movimentos. É claro que da segunda fase para a terceira, as trincheiras não desapareceram da Europa, elas continuaram. Isso aqui é uma tabela, uma marcação para fins didáticos, para a gente poder observar com mais clareza as fases da guerra. E nós vamos comentar um pouquinho de cada fase nesse vídeo. Pessoal, a primeira fase da guerra ela foi marcada por uma crença muito grande das potências de que elas venceriam a guerra com rapidez. Tá? Os dois lados da guerra acreditavam muito nas suas estratégias, no seu aparato bélico. Então eles acreditavam que a guerra duraria poucos meses, seria ali um conflito rápido, apenas para resolver as pendências ali da Europa, estabelecer a relação de forças. Mas na verdade isso não vai acontecer, né? Vai ser um conflito que vai durar muitos anos e vai ceifar milhões de vidas. Tá? O que vai mudar essa visão vai ser a primeira Batalha do Marne, tá? Já em setembro de 1914, onde nós temos muitas perdas e poucos ganhos territoriais. Então a gente tem aqui o quadro, nós temos aí o lado da França e Reino Unido com mais de 1 milhão de combatentes, o Império Alemão com 900 mil, e nós temos aí vítimas, cerca de 25% de cada lado foi vitimado, não morrendo todos, né, mas vítimas em relação a mutilações e outros tipos de problemas derivados da batalha. Tá? E isso vai mostrar aí como a guerra estava parelha e não seria assim tão simples um lado dominar o outro. Tá? O plano do Império Alemão era dominar a França em semanas, né? Chegar a Paris ali em torno de 6 semanas, que foi uma estratégia parecida com usada pela Alemanha na Segunda Guerra. Eles realmente chegaram em Paris em poucas semanas. Mas aqui não foi o caso. Os franceses conseguiram deter o avanço dos alemães e a partir da Batalha do Marne a gente tem o crescimento das trincheiras. Opa, avancei um pouquinho aí, estou dando spoiler. Vamos lá. Pessoal, as trincheiras vão ser túneis, túneis que não é coberto, né? Mas vão ser espaços cavados ali pelos exércitos nos quais os soldados vão ficar posicionados para poder garantir o território. Então o objetivo da trincheira era o quê? Você cavar quilômetros nas terras, estabelecer suas tropas ali, para evitar o avanço do inimigo e garantir sua posição naquele território. Só que qual vai ser a consequência das trincheiras para os soldados? As trincheiras eram um ambiente extremamente insalubre, né? Então os soldados conviviam ali nas trincheiras com fome, com mortos, com doenças, chovia, as trincheiras alagavam, ratos eram constantes, enfim, com todo tipo de insalubridade que eles podiam enfrentar, além, claro, dos temores e dos horrores da guerra, né? Então era bem traumatizante. Tem relatos de vários soldados que ficaram com trauma de lugares abertos ou de lugares fechados por causa da vida das trincheiras, tá? Aí temos uma charge aí ironizando essa questão da vida nas trincheiras. O soldado pergunta: Where is the trench? Onde é a trincheira? E o outro responde: você está exatamente nela, você está bem nela, traduzindo na tradução livre, né? Ou seja, a vida ali estão alagados ali na trincheira, né, por causa da chuva. Essa charge aí demonstra como era insalubre essa vida nas trincheiras. Aí temos mais um exemplo aí, olha os soldados enfileirados na trincheira, tá, para proteger o avanço do inimigo e garantir suas posições. Aí nós temos um exemplo de como é que funcionavam as trincheiras. Né? Normalmente você tinha 3 linhas de trincheiras, não era uma só, né? Claro que hospital de campanha, a parte de logística, de alimentação, não ficava na linha de frente. Você tinha normalmente 3 trincheiras para justamente garantir a proteção dessa parte mais logística.
Então, a primeira linha de trincheira é a linha de frente, óbvio, né? Normalmente ela ficava atrás de uma cerca de arame farpado para atrapalhar ainda mais uma possível tentativa do avanço de inimigo, tá? A segunda linha de trincheiras, atrás da segunda linha de trincheiras, a gente tinha artilharia, onde você com ela bombardeava-se a terra de ninguém. Terra de ninguém é a terra entre uma trincheira e outra, né? Ali é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Ali não tem regra, não tem lei. Quem entrasse na terra de ninguém estava sujeito a sofrer bombardeios dos dois lados, tá? E atrás da terceira linha de trincheiras, aí a gente vai ter o hospital de campanha, a parte de logística, as tropas de reserva, enfim. Então tinha toda essa estrutura logística para poder garantir o funcionamento das trincheiras. Mas mesmo com essa estrutura, era um local extremamente insalubre. Os soldados sofriam muito na vida nas trincheiras e a guerra de trincheiras ela vai levar anos. Então vocês imaginem aí com quantidade de soldados que não foram traumatizados com isso, fora os mortos ali, por exemplo. Pegava uma infecção na trincheira, era praticamente uma sentença de morte. Então era uma vida bem degradante aí, a vida nas trincheiras. Aí temos um soldado francês, ó, observando aí, olhando observando a terra de ninguém, né? E essa foto é uma foto da trincheira ali entre a França, a Alemanha e Bélgica, né? Então essas linhas verdes aí é a terra de ninguém. A parte de amarelo são as tropas alemãs, a roxa, França, a de vermelho, Inglaterra, e o laranjinha lá no cantinho, lá em cima, eram tropas belgas. Então vocês veem quilômetros, quase toda a fronteira da França ali com Bélgica e Alemanha foi marcada ali pela guerra de... Quase não, toda, né? A fronteira foi marcada pelas trincheiras. Tá bom? Vê como foram quilômetros aí de trincheiras cavadas durante a Primeira Guerra Mundial. E aí tem um soldado britânico observando aí, né? Enquanto os seus colegas dormem, vocês observarem aí, com calma, tem vários soldados deitados pelo chão. Olha a insalubridade disso. Aqui no canto inferior tem um abaixado ao capacete. No meio do corredor tem dois deitados, aqui praticamente um do lado do outro, com espaço para alguém passar. Aqui do lado esquerdo do vídeo tem uma bota ali com coberta, né? Que é mais um soldado dormindo. Ou seja, vocês verem a insalubridade, onde os soldados dormiam dentro das trincheiras, né? Uma situação realmente muito degradante. Pessoal, uma coisa que marca esse período aí da Guerra de Trincheiras são as novas armas que são introduzidas durante a Primeira Guerra Mundial, justamente para poder tentar transpor essa barreira aí que era a trincheira. Nem todas elas foram inventadas durante a Primeira Guerra, algumas foram antes, mas elas vão ser usadas em larga escala na Primeira Guerra Mundial. Observem isso aí, essa foto marcante, muito marcante, soldados com um cavalo de máscara, né? A gente passando por esse momento aqui de isolamento social, de expansão do coronavírus, né? Olha essa situação, é muita gente de máscara na rua, como a gente não vê essa imagem, não pode lembrar um pouco, né, do que a gente está passando agora. Até o cavalo de máscara para poder se proteger. Só que aqui no caso não era o vírus, né? Eram os ataques com armas químicas, que matavam muitos soldados ou feriam muitos soldados, e os animais também, obviamente, sofriam com isso. Tá? Então vamos comentar um pouquinho de cada tópico desse aí. Ó. Pessoal, as metralhadoras elas foram usadas em larga escala na Primeira Guerra Mundial. Elas foram inventadas um pouco antes. Tá? E por que tem esse grupo aí em volta de uma metralhadora? Era necessário um grupo de soldados para poder operar uma metralhadora. Então tinha um soldado para recarregar, o soldado que ia atirar, e tinha que também ter um soldado reserva. Por quê? Se alguém naquele grupo ali fosse atingido, tinha que ter já um outro soldado para assumir aquele posto e continuar atirando durante a batalha, tá bom? E a metralhadora ela ela provocou muitas mortes durante a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Muitos generais acabavam usando táticas de guerra do século XIX e armas aí que já eram armas mais modernas, do século XX. Então, muitas vezes, o cara mandava a cavalaria avançar contra o ninho de metralhadoras, por exemplo. Então, provocava um massacre e morria-se milhares de soldados, milhares de cavalos. Enfim, a Primeira Guerra combinou um pouco essas táticas de guerra aí do século XIX com armas mais modernas aí que vão ser muito utilizadas no século XX. Isso vai provocar muitas mortes durante a Primeira Guerra Mundial. Aí, pessoal, outra arma usada na Primeira Guerra Mundial é o lança-chamas. Temos exemplo aí de soldados usando o lança-chamas. O cara praticamente andava com uma bomba nas costas, né? Era extremamente perigoso, aquilo ali podia explodir nas costas dos soldados. E para vocês terem noção de como era perigoso, tinham países que ofereciam a liberdade a prisioneiros para que eles fossem para a batalha
na Primeira Guerra Mundial, usar os lança-chamas, ou seja, o cara ganhava liberdade se ele lutasse na guerra usando o lança-chamas. Para vocês verem como era insalubre, como era difícil de colocar soldados para poder utilizar essa arma na guerra. Era extremamente perigoso usar o lança-chamas. E aí, pessoal, temos os tanques, né? Os tanques eles vão provocar uma revolução nos campos de batalha. Eles vão começar a transpor algumas trincheiras, né? Esse é o primeiro tanque utilizado, que é o Mark I, que é o tanque inglês. E essa foto é muito legal porque ela mostra aí essa questão, né, da Primeira Guerra Mundial, essa fusão aí de formas de batalha, né? Você tem tanque do lado de cavalos. Então você vê aí como a Primeira Guerra Mundial ela foi essa mescla aí. Ela tem esse resquício de tática de guerra do século XIX, muitas tropas de cavalaria e, ao mesmo tempo, essas armas mais modernas que vão ser muito utilizadas no século XX. Aí mais uma foto do Mark I. E o nome tanque, ele vem de tanque de água, né? A ideia, quando deram esse nome de tanque, era que se o projeto vazasse, por acaso, ou os inimigos conseguissem alguma pista e tal, eles iam ouvir tanque e iam associar alguma coisa relacionada à água, reservatório de água, e não a uma arma. Daí que vem o nome tanque, né? Pessoal, outra inovação aí utilizada na Primeira Guerra Mundial vão ser os aviões, né? Sabemos que os aviões foram inventados um pouco antes da Primeira Guerra, mas eles vão ser largamente utilizados na Primeira Guerra Mundial. Aí. Batalhas de aviões, avião usado para poder fotografar o território inimigo, fotografar trincheira. Então, os aviões foram largamente utilizados, tá? E os relatos apontam que muitos pioneiros aí na prática de utilizar metralhadores no avião, né? Praticamente os caras colocavam a metralhadora embaixo de si, criavam um sistema para que as balas não batessem na hélice, né? E iam pilotando e assim aconteciam as batalhas ali aéreas na Primeira Guerra Mundial. Então os aviões também tiveram um impacto muito grande na Primeira Guerra Mundial. Outra invenção aí que vai ser muito utilizada na Primeira Guerra Mundial é a questão dos submarinos. Tá? A Alemanha ela conseguiu gerar uma crise muito grande na Inglaterra por conta dos submarinos, porque eles começam a bombardear os navios que chegavam com suprimentos para a Inglaterra, gerou um desespero, gerou um desabastecimento na Inglaterra durante a guerra, e a Inglaterra só conseguiu se livrar disso com um sistema de comboios, que era o quê? Saíam vários navios juntos, os submarinos alemães afundavam alguns, outros conseguiam passar, e aí eles conseguiam abastecer o país. Ou seja, o submarino também teve um impacto muito grande durante a Primeira Guerra Mundial. Aí, a nossa foto ali da abertura desse tópico ampliada, né? Os soldados com cavalo utilizando as máscaras para se protegerem dos gases. Então, esse tópico aí que a gente vai abrir agora é das armas químicas. As armas químicas, elas assustavam, desesperavam os soldados. Elas eram extremamente perigosas. Por exemplo, o gás mostarda, que ele tinha uma coloração amarela na sua forma impura, por isso que ele recebeu esse nome. Ele era um gás que, quando atingia a pele, ele causava feridas na pele, né? E quando a pessoa respirava esse gás, ele causava essa ferida por dentro da pessoa, né? Acabava levando a pessoa a óbito. Então, os gases químicos eles assustaram muitos soldados, causaram muitas mortes. E a gente tem um exemplo aí, né? Os soldados usando máscaras junto com seu cavalo. E olha aí como não podia deixar de faltar o futebol, né? No meio da guerra, os soldados britânicos aí preparados para jogar uma bolinha, mascarados, usando as máscaras de proteção contra um possível ataque de arma química dos inimigos, né? Essa foto é bem marcante também, né? Pessoal, vamos lá agora. Vamos falar sobre alguns outros pontos da guerra. Aí já falamos da guerra de trincheiras, falamos das principais armas. Agora vamos falar da questão da Itália, dos Estados Unidos, da Rússia, que vão começar a modificar um pouco o panorama da guerra. Pessoal, a Itália ela muda de lado já em abril de 1915. Ela sai da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente. Por que isso? A Tríplice Aliança ela era um acordo já frágil, porque o Império Austro-Húngaro, e os italianos, eles tinham disputas territoriais, tinham territórios que estavam sob o domínio do Império Austro-Húngaro, mas que a Itália reivindicava. Então era uma aliança ali que já tinha algumas disputas internas. E os países da Entente vão oferecer aos italianos as terras que eram dominadas pelo Império Austro-Húngaro, as terras que os italianos reivindicavam. E, além disso, o que a Itália vai alegar para mudar de lado? Vai alegar que a Tríplice Aliança era um acordo defensivo.
e não ofensivo. Então, quando a Alemanha viola a neutralidade da Bélgica e ataca a França, ela violou também esse tratado da Tríplice Aliança. E aí a Itália muda de lado, passa para o lado da Entente, tá bom? Abandona a Tríplice Aliança. Vamos lá. Pessoal, um ponto importante em 1916 é a Batalha do Somme. E essa batalha ela gera muitas discussões até hoje em relação à sua efetividade. Ela gerou muitos mortos, muitas baixas. Ela vai durar de julho a novembro de 1916, tá? E você tem aí um total de mortos e feridos aí, somando Inglaterra e França, mais de 600 mil, do lado alemão mais de 400 mil, e no final as tropas francesas e inglesas avançaram cerca de 10 quilômetros, numa frente de 26 quilômetros, ou seja, um custo de vidas muito alto para um avanço ali estrategicamente pequeno. Até hoje essa batalha é discutida, a real efetividade dessa batalha, né, para as forças inglesas e francesas, pelo número de mortes que teve, enfim, mas é uma batalha importante para a gente destacar também sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Aí é uma foto da Batalha do Somme. E, pessoal, outras coisas que vão modificar muito as batalhas na Primeira Guerra Mundial. O ano de 1917 ele vai ter mudanças importantíssimas, como a entrada dos Estados Unidos na guerra. Abril de 1917, os Estados Unidos entram na guerra. E aí temos esse cartaz aí, I want you, esse cartaz aí convocando a população estadunidense a se voluntariar para lutar na Primeira Guerra, tá bom? Os americanos, eles alegam que tiveram um navio afundado por um submarino alemão, por isso eles entraram na guerra. Mas essa é a desculpa oficial, né? Na prática, a gente sabe que preocupava muito os Estados Unidos a formação de uma grande potência na Europa. Para eles era mais interessante um equilíbrio de forças. Então eles vão entrar nessa guerra justamente para evitar que surgisse ali uma grande potência na Europa Central. Por exemplo, a Alemanha vencendo a guerra e conquistando muitos territórios ali, ela se tornaria uma potência muito grande, seria um desequilíbrio de forças na Europa, e os Estados Unidos via isso de forma prejudicial, de forma preocupante, via seus interesses ameaçados caso a Europa tivesse uma grande potência central ali continental, tá bom? Pessoal, a saída da Rússia da guerra, ela vai ocorrer em março de 1918, mas ela está ligada diretamente à Revolução Russa de outubro de 1917, né? Nós temos o lema da Revolução Russa, que era paz, pão e terra, ou seja, a proposta de você levar paz à Rússia, pão, que era melhorar a vida das pessoas, e terra, que seria ali uma proposta de reforma agrária do Partido Bolchevique. Então, em março de 1918, a Rússia assina com os alemães um acordo, o Brest-Litovsk, que vai ser um acordo na qual a União Soviética ela vai ceder uma série de território para os alemães. Em troca disso, ela sai da Primeira Guerra Mundial. E isso vai acender nos alemães uma esperança de vitória, porque eles vão poder voltar todas as suas forças para o lado ocidental da batalha. Então, essa entrada dos Estados Unidos na guerra e saída da Rússia da guerra vai gerar uma nova guerra de movimentos. Tá? Os países vão começar a organizar, a planejar ataques que pudessem ser decisivos para a Primeira Guerra Mundial. Tá? E aí entra o que a gente chama de terceira fase da guerra. Essa imagem é uma imagem da Segunda Batalha do Somme, tropas francesas avançando sobre as tropas... Batalha do Marne, desculpa, não é do Somme, Batalha do Marne, onde tropas francesas avançam sobre as tropas alemãs. Tá? E o que vai acontecer? Ao longo de 1918, os principais aliados alemães vão começar a abandonar a guerra e assinar o armistício. O armistício seria um cessar-fogo. Não é ainda um tratado de paz, mas é um cessar-fogo. Tá? E após a derrota da Alemanha nessa Segunda Batalha do Marne, vai ocorrer uma rebelião popular na Alemanha e vai forçar o Guilherme II, o imperador, a renunciar. Temos uma imagem dele aí para a gente observar. Guilherme II renuncia e o novo governo alemão vai acabar assinando a rendição da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Tá? Pessoal, deixa eu ver... vamos falar disso agora aqui. Pessoal, aqui temos uma imagem, uma fotografia restaurada da assinatura da rendição alemã. Essa assinatura foi feita num vagão, tá? E, pessoal, a Alemanha se rende
mas suas tropas ainda estavam em menor número, com poucos alimentos. Deixei essa pergunta aí no slide. As tropas alemãs ainda estavam prontas para lutar. Por que ocorreu a rendição alemã? Os alemães achavam que isso seria levado em conta na hora de discutir os tratados de paz, né? Mas não foi exatamente o que aconteceu. Só voltando à rendição, a rendição vai ser assinada no dia 11 de novembro de 1918, tá? Até tem a lenda que ela foi assinada às 11 horas do 11º dia do 11º mês, tá? De 1918. Então teria sido às 11 horas do dia 11 de novembro de 1918. Tá? Essa rendição, esse armistício, esse cessar-fogo, ele vai ser ainda renovado algumas vezes, até 1920, quando a gente tem a assinatura do Tratado de Versalhes. Então, vamos ter isso em mente aí, antes de falar do Tratado de Versalhes. A Alemanha se rende com as suas tropas ainda prontas para lutar. Eles imaginavam que isso ia ser levado em conta na hora de se assinar um acordo de paz, né? Que isso poderia ser posto na mesa na hora de negociar. Nós temos também a questão, antes do Tratado de Versalhes, a gente tem a questão dos 14 pontos de Wilson. Era o presidente americano e a proposta dele era uma paz sem vencedores. A ideia era que se assinasse um acordo de paz sem vencedores, para quê? Para evitar possíveis rivalidades, evitar possíveis confrontos futuros. Então está em inglês aqui essa imagem que eu coloquei, mas tem alguns pontos aqui que a gente pode destacar, né? Como diplomacia aberta seria o quê? Você não poder ter mais aqueles tratados secretos que existiam antes da Primeira Guerra Mundial, liberdade dos mares, remover barreiras econômicas, redução de armamentos, enfim, uma série de condições ali que ele colocava, imaginando que esses pontos gerariam ali uma paz sem vencedores. O que vai acontecer? Esses pontos vão ser distribuídos nas frentes de batalha. Aviões vão passar com esses pontos pelas fronteiras alemãs e vão jogar isso para poder divulgar justamente que uma paz sem vencedores seria possível. Mas, na verdade, vai ser justamente o contrário. Tá? Essa paz sem vencedores não vai ocorrer. Boa parte dessas propostas dos pontos de Wilson vão ser ignoradas. E quando a gente chega no Tratado de Versalhes, a gente vê justamente o contrário. O Tratado de Versalhes foi uma paz imposta pelos vencedores. E a Alemanha vai acabar tendo obrigações que vão comprometer sua economia por muito tempo. Por exemplo, a Alemanha vai ter uma indenização bilionária para pagar aos vencedores, vai perder territórios na Europa, vai perder suas colônias ultramarinas, vai ter seu exército ilimitado, ou seja, uma série de imposições à Europa que vão gerar ali um sentimento de traição, vão gerar um ressentimento no povo alemão. Isso aí é uma fotinha, ó, olha aí, representando o Tratado de Versalhes, olha só, os termos. O povo alemão vai pagar por todos os danos a civis em terra, no mar ou no ar, ou seja, aí como acaba sendo retratado aí, né, que o povo alemão ele seria responsabilizado por todos os danos da Primeira Guerra Mundial. Deixa eu ver aqui, vamos voltar já aí. E a gente tem que lembrar que esse discurso era usado por políticos na Inglaterra e na França, por exemplo. Muitos deles, discursando para a população, diziam realmente que, após a vitória, os alemães iriam pagar os custos da guerra, todo o prejuízo, todo o sofrimento que eles estavam passando, iam ser compensados depois pelas indenizações que iam ser impostas aos derrotados. Então, isso era um discurso que ocorria já antes do final da guerra. Então, o Tratado de Versalhes ele vai sofrer muito essa influência política, que vai levar aí ao que foi tratado pelo povo alemão como humilhação. Então, pessoal, nosso último tópico aí que a gente se propôs a tratar hoje, para fechar nossos comentários sobre a Primeira Guerra, vou relacionar o Tratado de Versalhes com a Segunda Guerra Mundial. Isso cai muito em prova de vestibular, muito em prova de concurso. Se eu não me engano, foi a prova da Prefeitura do Rio, de 2019, para professor de História. Caiu uma chargezinha, que era o pessoal pulando de um prédio, caindo numa cama elástica, e dessa cama elástica ele entrava numa janela do outro prédio. O primeiro prédio era a Primeira Guerra Mundial, o segundo prédio era a Segunda Guerra Mundial, e a cama elástica ali que estava impulsionando o pessoal que saía da Primeira Guerra a entrar na Segunda era o quê? O Tratado de Versalhes. Então, como ele foi uma paz imposta pelos vencedores, ele vai lançar aí as sementes para um outro conflito ainda mais extenso, que é a Segunda Guerra Mundial.
os alemães vão acabar tendo um sentimento ali de que foram traídos, vai surgir um sentimento de revanchismo no povo alemão. Isso vai ser utilizado pelo Partido Nazista muito após a crise de 29. Então vão ter outros fatores aí, né, que vão acabar interferindo na Segunda Guerra Mundial. Também a crise de 29 vai favorecer o crescimento do regime fascista na Itália, por exemplo, da Alemanha. O regime fascista já estava estabelecido na Itália, né? Mas vai favorecer o crescimento desses regimes aí ditatoriais pela Europa. O Partido Nazista cresce muito na Alemanha após a crise de 29 e o Tratado de Versalhes não pode ser ignorado quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial. Isso é muito cobrado, então temos que estar atentos a isso aí, a relação do Tratado de Versalhes com a Segunda Guerra Mundial. Tá legal, pessoal? Agradeço aí a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Espero ter ajudado vocês na compreensão da Primeira Guerra Mundial. Quem quiser pode seguir meu Instagram, meu Facebook. Um grande abraço a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau.